Você foi salvo do quê? Salvo do inferno? Salvo dos seus pecados? A salvação, ela te promove o quê? Céu? Eternidade? Afinal de contas, o que é salvação? Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran, esse é o RPTV, o canal do YouTube do Reino em Pessoa. E eu tô aqui para contribuir nessa série maravilhosa que chama ABC do Crente. E hoje nós vamos falar sobre o que é salvação. Primeiro ponto é que a palavra salvação ela tem muitos sentidos, inclusive no texto bíblico, inclusive para aqueles povos, cada um pensava salvação de um jeito. Salvação vem dessa ideia de sotéria, de soter, que é salvador, de sozen, que é salvação no grego, e vem essa ideia, salvar. Salvar de quê? E é importante a gente pensar, porque durante todo o texto bíblico, vários conceitos de salvação há diferentes. Por exemplo, no Primeiro Testamento, basicamente, salvação não tem nada a ver com o que nós, às vezes, evangélicos, cristãos, pós-reforma, em 2024, estamos pensando. A maioria das vezes que a palavra salvação apareceu no Primeiro Testamento, estava muito mais ligada a um contexto político, a um contexto de pressão, de opressão política, do que dessa salvação como a gente imagina. Salvação para o povo de Moisés era libertação da situação de escravização. Salvação para Davi foi não morrer na mão de Saul. Então veja, no Primeiro Testamento está muito mais ligado a um contexto político, de libertação, de mudança de governo, de opressão, libertação de Nabucodonosor, libertação do exílio, enfim. Então no Primeiro Testamento o conceito de salvação é muito diferente da ideia que depois Paulo vai criar na sua teologia cristã e que depois os reformadores vão gastar praticamente toda a vida para falar disso. Inclusive, isso é uma curiosidade interessante, né? A Reforma Protestante, basicamente, ela fez muita coisa, mas basicamente o que ela gastou a maior energia dela é discutindo soteriologia, salvação. Então a grande maioria dos conceitos formados sobre isso vem da Reforma. Inclusive, a Reforma basicamente só discute isso, doutrina da salvação. O próprio Novo Testamento ele não traz um conceito assim sistemático, organizado do que seria salvação. Então foi Paulo um dos primeiros a organizar a ideia de salvação sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus. Veja, o próprio Jesus, os próprios discípulos, no momento da vida de Jesus, não tinham esse conceito tão claro como nós aqui evangélicos hoje temos. Entre aspas, essa sistematização dessa ideia linear assim, sobre salvação, esse processo de vida, morte e ressurreição de Jesus, é um conceito que o Paulo foi construindo ali nas suas primeiras formulações sobre a igreja cristã. Isso é fruto dessa cristologia paulina, que inclusive insere a vida de Jesus, a morte de Jesus, como uma morte expiatória, uma morte sacrificial, uma morte cultica, como se o corpo de Jesus fosse um sacrifício necessário, para salvar a cada um de nós. Então isso não estava no conceito, na ideia do Primeiro Testamento, nem dos discípulos, nem de Jesus. Isso vai aparecendo à medida que Paulo vai criando a sua cristologia, a sua teologia sobre Cristo, à medida que Paulo vai criando as suas ideias sobre a fé cristã. De modo geral, nas igrejas, nas teologias dominantes, nas teologias quase que hegemônicas, a ideia de salvação está assentada em alguns pressupostos. Algumas pessoas vão pensar que a salvação é aquele caminho por qual Jesus nos livrou dos nossos pecados. Então a salvação seria uma maneira como Jesus encontrou de nos tirar dos nossos pecados, nos limpar, nos purificar. Isso, inclusive, é uma ideia de salvação que a gente vai chamar de uma ideia jurídica da salvação, de nos livrar daquilo que nos condenava. Outras pessoas pensam que salvação é um processo de uma salvação subjetiva, que é um processo de como eu vou alcançar o céu, a vida eterna. E engraçado que essa ideia, apesar do cristianismo ter rechaçado, ter saído, ter transformado o gnosticismo numa heresia,
Essa ideia é uma ideia extremamente do grupo gnóstico, né? Desse grupo que pensava que era isso, a salvação está para além desse nosso lugar, nós vamos para um outro lugar. E tem gente, inclusive, que dentro dessas teologias, dentro das dimensões da salvação, pensa, e por muito tempo foi dito, que salvação seria um lugar aonde, depois que o nosso corpo voltasse para Deus, para o pó, nós iríamos. Então é muito comum esse tipo de salvação, as pessoas terem um desapego com o corpo, um desapego com as coisas materiais, um desapego com a Terra, um desapego com o planeta, porque afinal de contas isso aqui tudo é matéria, isso aqui tudo passa. Salvação é um lugar onde nós vamos viver depois. Essas são ideias, inclusive, que, como disse, se assemelham muito ao gnosticismo. Então, por muito tempo, se teve a ideia de que juntando e fazendo um mix de todas essas teologias que vão falando sobre a salvação, você tem uma ideia, principalmente baseado na ideia de pecado original, que na patrística ele está sendo construída, você tem uma ideia que existe alguma coisa que separou essa relação de Deus com o homem. Para reestabelecer essa relação, existe um processo, e esse processo é chamado de salvação. E, depois desse processo concluído, tem então esse benefício de restabelecer a relação de Deus com o homem eternamente. Isso nos faz pensar, que a ideia do pecado original, que todos pecaram, que inclusive os versículos são usados de maneira propositada para isso, todos pecaram igualmente, carecem da graça de Deus, vai dando para nós essa ideia de que o ser humano ofendeu a santidade de Deus, não pode se relacionar com Deus, então ele precisa de um sacrifício expiatório, que seja oferecido a Deus para aplacar a ira de Deus. E aí então esse sacrifício nos livra dos nossos pecados, nos faz santos e em contato de novo com Deus. A sujeira do ser humano é apagada, é esquecida por esse sacrifício. E aí Deus, então, quando olha para a gente, não vê nós e a nossa sujeira e a nossa humanidade pecaminosa, impura, só vê o sangue de Jesus imaculado em nós, porque esse sangue é perfeito. É mais ou menos isso que explicam para nós sobre essa ideia de salvação. E ainda vão fazendo alguns esqueminhas, de tipo, no passado a gente recebeu a justificação, ou seja, era passado, eu era pecador, fui justificado. No presente, eu vivo a santificação. Esse pecado que foi justificado, esse sacrifício justificou meu passado, eu não devo mais nada. Agora, no presente, se eu viver de maneira santa, estou vivendo esse processo de santificação, porque agora que eu não sou mais pecador, eu posso viver uma lógica no presente de santificação, para que no futuro eu vá viver a salvação. Vou viver a salvação como? Mesmo que seja da vontade de Deus que nenhum se perca, as teorias de salvação vão dizer que eu só vou viver a salvação ou se eu aceitar Jesus, ou se eu estiver dentro do grupo daqueles dos quais Deus resolveu salvar. Ainda há uma corrente que dentro do campo fundamentalista é quase que minoritária, de que Deus vai salvar todo mundo. Então quer dizer, para pensar, somando todos os sulcos teológicos que nós temos, tudo está ligado ao mesmo ramo. Teve um pecado que condenou a gente, nós precisávamos de alguma coisa para nos salvar, essa coisa nos trouxe a salvação, e agora nós podemos viver aqui como se já salvos fosse, a partir das lógicas da santificação, e nós vamos para um outro lugar, viver eternamente essa salvação. É muito interessante, e eu estou fazendo aqui um recorte do resumo do que seriam todas as ideias de salvação, mas eu queria te convidar a pensar comigo sobre outras lógicas. A partir daqui, eu estou falando baseado em Paul Tillich, Andrés Torriqueruga e pensando com as minhas próprias cacholas. Não sei se deveria, mas é o que eu penso sobre essa ideia de salvação. Bom, essa ideia de pecado original, para mim, ela não faz o menor sentido. Por quê? Eu não preciso nem de um argumento teológico, eu posso usar um argumento lógico. Se Adão pecou e o pecado de Adão contaminou toda a humanidade sem você precisar de aceitar, sem você precisar de estar na lista VIP dos eleitos, o que ele fez já prejudicou todo mundo, indiferente, o que Jesus faz deveria também abarcar todo mundo, senão Adão é maior que Jesus. Se o que Jesus faz você precisa de aceitar ou você precisa de estar na lista dos eleitos, você está dizendo que a contravenção, o pecado de Adão, ele é maior do que a ação salvífica de Jesus.
Afinal de contas, eu não precisava de fazer nada para nascer já em pecado. E as pessoas já vão usando esses versículos justamente para te dar uma ideia, para construir uma teologia. Os versículos são usados, pincelados, para te fazer pensar numa bobagem, tipo, igual a voz do salmista: em pecado me concedeu minha mãe. E aí você acha que isso é sobre uma teologia. E não é isso, ele está falando sobre uma experiência dele, mas enfim. Então, se tem essa ideia de que Adão pecou e todo mundo se ferrou, Jesus, quando liberta a gente, quando salva a gente, ele deveria ter liberado todo mundo, com a mesma força e com a mesma potência de que Adão. Só que não. Essa ideia de salvação faz que o que Jesus fez, as ações salvadoras de Jesus, só salvam aqueles que aceitam, aqueles que estão escolhidos, né? Então, são ideias de salvação que para mim não fazem muito sentido. Paul Tillich é um dos primeiros teóricos que eu li que vai falar que pecado original é uma bobagem, que pecado original não existe, que não existe um pecado que trouxe, que afrontou a salvação de Deus e porque por conta disso a ira de Deus precisa ser aplacada. Não, o Paul Tillich pensa sobre outras lógicas. E foi um dos primeiros teóricos que me fez repensar sobre essas lógicas. Logo depois, encontrei o Queiruga, e aí o Andrés Torres Queiruga me fez repensar a salvação, repensar o mal, me fez repensar a ressurreição. Tillich, portanto, ele não acredita no estado original das coisas, como lá no Éden, que era tudo perfeito, e aí porque a gente pecou, a gente desconfigurou o mundo e o mundo caiu em desordem e pecado. Tillich não acredita nisso e eu também não, por isso que estou aqui trazendo ele. E a preocupação de Tillich era uma preocupação existencial. O que traz a angústia, o que traz a dor, o que traz o sofrimento, o que traz a dificuldade da humanidade é a questão existencial, a dificuldade de ser, a dificuldade de se conhecer, a dificuldade de saber, a dificuldade de ter a dimensão de quem se é. E nesse lugar eu misturo tudo com a teologia do Queiruga, pensando exatamente sobre isso. Deus, ao criar a humanidade, ele não criou uma humanidade perfeita, sem pecado, ele não criou uma humanidade num lugar onde tudo funcionava bonitinho, como a narrativa do Éden, que é uma narrativa mitológica, que é um conto, que é quase que uma narrativa poética. As pessoas leem isso na literalidade sem entender gêneros literários. E os textos de Gênesis sobre a criação não são textos literais, são poesias sobre a criação. Então, eu gosto de pensar que Deus, quando decidiu criar seres humanos, inerente a seres humanos é sofrer, dor, morrer, raiva, angústia, alegria, inveja, tudo isso, tesão, tudo isso era o pacote. Ser humano é isso. Não dá para criar uma bola com 4 lados, do mesmo jeito que não dá para você criar um quadrado redondo. Ou é uma bola, e aí é redondo, ou é um quadrado, tem 4 lados. Se nós não tivéssemos sofrimentos, angústias, problemas, dilemas, mortes, nós não seríamos humanos. Nós seríamos anjos, nós seríamos drones, nós seríamos, sei lá, não sei, seres celestiais, robôs. Mas é inerente do ser humano afeto, afetividade, amor, alegria, gozo, senso de justiça, como também canalice, maldade, banalidade, crueldade. Tudo isso constitui o pacto, o ser, a forma existencial do humano. Deus quis fazer-nos pessoas livres, autônomas, criou o humano. Ao criar o humano, ele criou todas essas coisas também que são inerentes do ser humano. Então, o que Deus faz? Deus se encarna para nos apresentar um processo de salvação. Qual é esse processo de salvação que Deus nos apresenta? Olha, dá para você ser humano de outras maneiras. Dá para você ser humano procurando vida extrema para você e para todas as pessoas. Eu, Deus, quando criei vocês, tinha numa instância última um projeto de ser. Qual é esse projeto de ser? Comunitário, solidário, que funcionasse como rios, né, que correm por justiça, que não tivesse uma lógica de competitividade, mas que tivesse uma lógica de solidariedade, de fraternidade, que se preocupasse com os pequenos, que se preocupasse com saúde pública. E aí ele vai dizer isso, mas como que faz isso? Bom, eu vou me encarnar, vou me tornar homem,
vou mostrar para essas pessoas que elas podem viver sobre outros princípios ativos, que eles podem viver, apesar de tudo isso ser existencial do humano, eles podem ter outro DNA, eles podem nascer de novo, eles podem repensar sua existência. Então, salvação, para mim, Felipe Gibran, não é como no Primeiro Testamento, que é uma salvação política ou militar, né, de um contexto local, sobre opressão bélica. Não é como a maioria da teologia cristã fundamentalista apresenta, salvação dos nossos pecados para que eu não vá para o inferno e eu vá para o céu. Para mim não é isso. Para mim, salvação é a possibilidade de nós vivermos sobre outras lógicas. É a possibilidade de nós vivermos a partir da lógica de como Jesus Cristo é, de como Jesus Cristo viveu. Salvação, para mim, é viver como Jesus viveu, porque isso nos traz senso comunitário, isso nos faz enxergar o Pai e não Deus. Quando nós estamos enxergando a ideia de enxergar Deus, a religião te faz enxergar. Deus é um título, todas as religiões têm um. Então, quando você quer enxergar Deus, o conjunto organizado de sistemas e dogmas te faz enxergar o Deus daquela religião. Enxergar o Pai, só a humanidade faz você enxergar Pai. Só a humanização faz você enxergar Pai. Porque todas as espécies têm genitor, mas Pai só a humanidade tem. É uma questão de afeto, de afetividade. Mãe, só a humanidade tem. Genitora, tudo quanto é coisa biológica tem o seu registro de DNA. Mas quem chama de pai, quem chama de mãe, quem chama de irmão, irmã, colega, amigo, camarada, somos nós humanos, a nossa capacidade afetiva de humanização, de se tornar humano, sensível. Então, é essa a proposta de salvação que Jesus veio trazer para nós. É possível viver uma vida sem pensar só em você. É possível viver uma vida sem pensar só nas lógicas do ego. É possível viver uma vida sem pensar só nas lógicas da acumulação, como todo mundo ao redor de Jesus vivia, né? Explorando um império, massacrando. Para quê? Para tirar dinheiro das pessoas, para sustentar vaidades, para sustentar egos, para sustentar uma lógica de acumulação que faz milhares de pobres e pouquíssimos riquíssimos. Então Jesus, esse que era Deus, resolve ser humano, se encarna para nos salvar disso que nos acabou tornando a nossa natureza. Para nos mostrar que é possível ser gente de outra forma. É possível ser gente de pele e osso. O divino é ser humano, é se humanizar, é se entregar por vida plena, vida extrema para todas as pessoas. Essa salvação é que eu espero que Jesus me conceda, a salvação de me tornar gente, a salvação de me humanizar, a salvação de, diante do meu amigo, diante do conflito, diante do problema, eu conseguir dar respostas humanas, respostas sensíveis, né? Diante de um grande problema conflitual de um Oriente Médio, eu consegui entender que, peraí, tem muitas vidas ali, não dá para eu resolver falando assim, essa terra aí é prometida, vamos tirar o outro. Quer dizer, desumano, cruel, absurdo. É isso que eu penso como salvação. Mas salvação vai me levar para o céu, vai me levar para o inferno, vai me tirar. O vídeo sobre o inferno é um outro. Então, em outro vídeo você vai saber o que nós pensamos sobre céu, sobre inferno, se o inferno existe, se não, quando ele foi criado, qual que é a ideia dele. O vídeo sobre céu também é outro. Então, essa ideia do ABC do crente é uma caminhada. Hoje nós estamos falando sobre salvação. E eu quero propor, diferente de todas essas teologias conservadoras, que você pense salvação como a oportunidade de viver como Jesus viveu. Como a ideia de que Jesus vivendo em nós, Jesus morando em nós, Jesus ressuscitado à direita do Pai, nos enviou esse consolo, esse motivador, essa pessoa motora que nos faz agir, que é a ruá divina que nos faz viver. Viver para quê? Para expandir o reino de Deus aonde nós estamos. Para que nós possamos, então, dar frutos dessa salvação. É o reino de Deus. Que nós possamos, então, viver aqui com os nossos irmãos e irmãs sobre outras lógicas. A lógica do perdão, da reconciliação, do amor.
Isso para mim é salvar a humanidade. É mostrar amor a um espaço onde o amor já tinha se perdido. É mostrar amor no espaço onde o amor tinha acabado. Isso salva você na sua humanidade. Por isso Jesus fala, não tenha medo daquilo que pode acabar com o seu corpo. Não tenha medo da morte, da doença, da perseguição. Não tenha medo deles te matarem. Não tenha medo disso. Tenha medo daquilo que pode te fazer desumano enquanto você ainda tem vida. Isso é a salvação, porque a lógica do amor, do afeto, não, como diria Kierkegaard, né? O amor da humanidade é um amor de predileção. Então você ama seu filho porque é seu filho, você ama seu pai porque é seu pai, você ama sua mulher porque é sua mulher. Mas como você lida com seu filho, com seu pai, com sua mulher, com sua irmã, é totalmente diferente do amor que você sente por um estranho. E aí o Kierkegaard está falando para nós sobre isso. O amor crístico não tem predileção. E nesse sentido, se nós conseguíssemos alcançar essa salvação de amar uns aos outros mutuamente, não por predileção, nós conseguiríamos viver o que o Primeiro Testamento diz. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos para que a gente coma, desfrute, porque você só vai comer, desfrutar, regozijar, gozar com quem você tem afinidade, ou seja, os inimigos somem, na lógica de Jesus. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos significa não tenho mais inimigo. Todo mundo eu estou olhando e está na minha lógica de irmão, porque eu parei de enxergar o Deus, que a religião aponta, e passei a entender o Pai. E quando eu enxergo o Pai, seja branco, seja preto, seja gay, seja hétero, seja gordo, seja magro, seja homem, seja mulher, seja trans, binário, não binário, se eu estou vendo o Pai, eu consigo pensar que todos são irmãos. Então não tem inimigo, não tem inimizade, não tem estupro, não tem roubo, não tem latrocínio, porque essa salvação nos permite pensar que o que eu quero para mim, eu também quero para o outro. Parece um discurso muito simples, nossa, simplista, quase impossível de viver. E aí, talvez o sistema religioso seja muito bom em te falar, cumpra essa cartilha aqui que você vai para o céu. E você vive a sua vida como um babaca, como um canalha, como um escroto, sem pensar na família, sem pensar nas relações que estão à sua volta. Mas como você está seguindo as cartilhas morais, né? Quer dizer, como você está experimentando aquela salvação para te colocar de novo em contato com Deus, você acha que você vai para o céu, mesmo destruindo o planeta, mesmo destruindo os animais, mesmo destruindo aqui a criação, a natureza, mesmo acabando com tudo, mesmo vivendo como se um boçal você fosse, né? Você não respeita ninguém, você só pensa em você, só pensa em trabalho, só pensa em dinheiro, não está nem aí para que responsabilidade que esse dinheiro tem que te trazer, mas você está seguro, porque você aceitou Jesus, então você vai para o céu. Você está seguro, porque você é um eleito, então você vai para o céu. Me desculpa, minha irmã, meu irmão, essa salvação eu não consigo acreditar nela mais. Eu consigo acreditar nessa salvação de viver como Jesus viveu, que a partir então de aceitar, de entender esse processo, de perceber o projeto que Jesus apresenta para a humanidade, vou ter que levar a duras penas até as últimas consequências para que eu consiga viver e dar frutos como salvo. Por isso que o reino de Deus é tomado por esforço, por luta, porque não é fácil amar quem pisa no nosso calo, não é fácil dar uma resposta boa para quem está nos ofendendo, não é simples querer abrir mão de privilégios para que esses privilégios não sejam mais privilégios e passem a ser direitos, e passem a ser coisas básicas para todas as pessoas. Não é fácil, não é simples. Diariamente a gente tem que trabalhar nisso, e mesmo trabalhando arduamente nisso, por muitas vezes as nossas contradições ainda pesam. Então, salvação, para mim, baseado no Queiruga, baseado no Tillich, não tem nada a ver com o pecado original que sujou todo mundo. Tem a ver com existência, com o ser, tem a ver com a vontade última da sua vida, né? Qual que é a sua verve, qual que é a sua essência? Ir para o céu, ter o benefício do céu, sabe, ganhar o ticket VIP de ir para um lugar que só você vai porque você foi bonzinho, porque você merece essa teologia meritocrata. Qual que é a sua essência? Fugir do inferno,
né, porque você não dá conta de lidar com a culpa, aí você vive nesse medo, nessa teologia do cagaço, ou de fato qual que é a sua essência, o que está ali dentro? Cara, eu preciso de ter novas relações, eu preciso de construir uma vida melhor, eu preciso de cuidar melhor desse ambiente que eu estou vivendo. Eu não posso agir com a minha companheira dessa maneira, eu não posso agir com a minha mãe dessa maneira, eu não posso agir com esse morador de rua desse jeito, porque na essência, quando Cristo está dentro, pulsando salvação, você quer salvar a todos e não a si. Aquele que quiser salvar a si mesmo, esse morreu, perdeu, não faz sentido. Mas aquele que por amor a mim quiser, né, se perder, esse encontrou a vida. E é isso que nós estamos falando. Sobre salvação ser esse espaço de se perder no outro, de se perder, de abrir mão de recurso, de dinheiro, de moral, de ego, de abrir mão de vaidades para que as outras pessoas tenham vida e vida extrema. Foi isso que Jesus nos deixou como exemplo. Ser humilhado, massacrado, destroçado, para que mais pessoas possam experimentar a vida. Esse é o conceito de salvação. Como é que nós vamos viver como Jesus viveu, pensando em salvar a nós mesmos e irmos para o céu, pensando em ter um bilhete VIP, uma sala premium, numa lógica de espiritualidade. Não tem jeito. Para mim, salvação é como é que eu expando o reino de Deus. O reino de Deus é o espaço de vida plena, vida extrema, vida abundante para todas as pessoas. Mas para todas as pessoas ter vidas abundantes, vidas plenas, vidas extremas, uma pequena classe vai ter que abrir mão dos seus privilégios. E aí Jesus diz, quando esses que concentram privilégios, que concentram riquezas, que concentram poder político, quando esses abrem mão, repartem, doam 4 vezes mais da injustiça que fizeram na vida inteira, aí tem salvação nessa casa. Então perceba, as minhas ideias podem ser um pouco malucas para você, mas espero que eu tenha colocado algumas pulguinhas atrás da sua orelha e esteja te fazendo pensar. Aquele abraço, falou, valeu, simples, mas revolucionário. Você está vendo esse vídeo, você pode nos ajudar. Não é simples, não é fácil fazer esse projeto. Nós temos muita dificuldade de manter esse projeto aqui. Seja um colaborador, seja uma colaboradora, entra no www.reinosempessoa.com.br, acessa lá o nosso Apoia-se, nos deixa um cafezinho, nos ajuda aqui, seja um mantenedor, seja uma mantenedora desse projeto, dê a sua oferta, dê a sua contribuição para que a gente consiga continuar produzindo conteúdos de muita qualidade para você.